Sejam todos muito bem-vindos a mais um PV Simples, que é um programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025. Hoje, o meu convidado é Wagner Fujarra, que vai falar conosco sobre o apoio psicológico para pacientes oncológicos. Wagner, obrigado por ter aceitado conversar conosco sobre um tema tão delicado e importante. Eu que agradeço o convite, né, e de poder estar passando maiores informações sobre isso e que eu possa, né, que a gente possa hoje estar aqui esclarecendo bastante coisas, tirando dúvidas, falando também dessa ONG a qual eu represento, que é o SECAM, né, para que as pessoas possam conhecer e fazer uma visita até para a gente poder ser participantes, voluntários da Uhum. casa. Câncer é uma palavra muito que carrega um peso. Uhum. As pessoas têm medo até de falar sobre câncer. É, a minha primeira pergunta é como que você trabalha para desmistificar tudo que envolve o câncer? É lógico, é uma doença séria que exige cuidados, que exige muita atenção e muito apoio, mas que carrega um peso que às vezes a pessoa prefere nem fazer um determinado exame para com medo que possa ser diagnosticado alguma coisa. Então eu queria que Sim. você começasse falando sobre esse trabalho de desmistificar essa doença. Acho que tudo começa com a prevenção, né? A gente precisa bastante ainda procurar estar buscando mais o conhecimento sobre o corpo, entender genética, entender histórico familiar, e muitas vezes a gente não se cuida, né? E aí Uhum. hoje nossas alimentações, tudo que nós comemos, Não tem elas como. nos levam para algum tipo de doença, né? E o câncer, por ele estar muito linkado ainda à morte, as pessoas quando têm o diagnóstico, assusta ainda, né? E elas ficam assustadas com essa Uhum. informação, mas hoje cada vez mais nós temos muito mais vacinas para alguns tipos de câncer que estão sendo muito bem efetivadas nesse tratamento. Eu participo do Todos Juntos contra o Câncer, que é o mundo inteiro, que isso acontece em São Paulo, no capital, e que traz bastante informação de recursos, né? Mas o que a gente fala muito é quanto mais cedo essa pessoa descobrir o câncer e tratar, é fato que ela vai ter uma remissão, Uhum. mas quanto mais tardio, e aí a gente está falando de política pública, está falando de N coisas que atrasam, aí realmente eles acabam tendo os óbitos. Mas estamos lutando, e acho que eu representando essa casa que é o SECAM, nós temos essa fala, né, de lutar para ser essa militância, para que as pessoas possam ter mais direitos públicos para esse atendimento. É. É, fala da sua formação. Você é psicólogo, você é médico, Uhum. você é oncologista. Fala para as pessoas quem é você. Sim, eu sou psicólogo, né? Aí depois de psicólogo eu fui para gerontologia, fui estudar meu estudo do envelhecimento e depois me formei em psicanálise. Uhum. Então eu fui trazendo essa trajetória, só que voltado também à psicologia social, que é uma área que me encanta muito, né? Uhum. Ajudar a sociedade de alguma forma, né? Através de caminhos, através de conhecimento, de estudos, né? E isto me trouxe bastante informação e fez com que eu tivesse um local de fala, né? Então, eu sempre fui migrando de ONGs, né, trabalhando em ONGs, para poder, através de lá, ter um local de fala e, através disso, ir até o município, até o estado, Uhum. para reivindicar algum tipo de estudo, de conhecimento sobre aquilo. Sempre com pacientes oncológicos? Paciente oncológico, idosos, Ah. né? Eu já trabalhei bastante, fui 8 anos como coordenador de uma casa de idosos, depois fui para a área da oncologia, inclusive a minha mãe faleceu de câncer, então eu faço todo o estudo genético em mim para poder ver Uhum. se a célula existe, e uma hora ela pode apertar esse start. Uhum. Então eu sempre estou cuidando, mas é que eu falo, quanto mais a gente faz a prevenção, isso não vai nos assustar, né? Então é isso que eu indico para todos os pacientes. Em que momento você indica que se inicia esse acompanhamento psicológico com quem recebe esse diagnóstico de câncer? Então, assim que ele tem o diagnóstico, é comum que o paciente entre num, que a gente chama na psicologia, num luto, Uhum. né? Um luto antecipado. Então, ele já fica pensando que vai morrer, e aí, nesse momento, é muito importante ele estar em acompanhamento terapêutico, porque ao ter a depressão, estar sobre depressão, e um pensamento onde ele fica com
pensando no risco de morte, ele pode criar corticoides no corpo. E esses corticoides atrapalham todo um tratamento, né? E também ele vai se isolar, muitas vezes, né? Ele se isola, esse isolamento só vai prejudicar no tratamento, né? Porque é um tratamento, apesar como nós estamos falando, de ser um tratamento que hoje cada vez está evoluindo melhor para um prognóstico positivo, mas ainda ele é, né, doloroso, como a quimio, o rádio. Então as pessoas, agora nós estamos chegando no Outubro Rosa, né, e o Outubro Rosa para falar sobre o câncer de mama, e ainda é alto a estatística para o câncer de mama. Então, assim, a gente fala muito vamos fazer prevenção para câncer de mama, mas ainda não existe nada como uma prevenção correta, ainda é rastreamento só. Né? Tudo que nós fazemos só é rastreamento. Como saber da minha genética é um rastreamento, ainda não é uma prevenção. Entendi. É curioso você falar em negação, porque aí eu lembrei de um caso de um amigo que a namorada dele teve o diagnóstico de câncer de mama e ela entrou no processo de negação. E você falou também em isolamento, e o curioso é que o isolamento não é que eu deixo de sair, ou eu deixo, sei lá, de ir ao cinema, ou de conversar com um amigo. Não, ela se isolou de uma forma que ela afastou os parentes, assim, sabe? Afastou os pais e afastou ele. E aí, eu pessoalmente nunca tive uma experiência de câncer na minha família grave. Teve meu avô que teve um probleminha de câncer de pele, mas que foi diagnosticado cedo e resolvido cedo. E aí ele veio conversar comigo. E eu sabia que existiam, por ter lido uma matéria, que existiam grupos de apoio para os familiares. E aí eu fiz uma pesquisa rápida no Google, mas até no hospital que ele ia acompanhar ela, tinha lá, né, um informativo de grupos de apoio. E aí eu falei, cara, eu não posso te ajudar muito, mas o que eu te digo, vai nesse grupo de apoio que lá eles vão poder te ajudar. Te instruir. E foi através do grupo de apoio para a família que ele conseguiu ajudar a namorada a iniciar esse processo de aceitação, e depois aí ela foi fazer as consultas e tal, com acompanhamento psicológico e etc. Então, é importante também ter essa ferramenta para as famílias e as pessoas saberem que essas ferramentas existem, né? Sim, muito importante, porque muitas vezes esse paciente, né, que descobre, ele é o provedor da casa, e aí o medo dele de desamparar faz com que ele tome alguns tipos de comportamento, que é essa questão do isolamento, de querer se afastar. No caso dela, que foi câncer de mama, teve muito a ver com a vaidade também. Então, vaidade, né, hoje nós temos política para reconstrução de mama, tudo, mas ainda assim existe isso, né? E várias mulheres também são abandonadas durante o tratamento, que é uma coisa muito triste de acontecer, mas ainda é fato, né? Porque tem os colaterais do tratamento, né? A quimio, a rádio, ela machuca bastante, mas ao mesmo tempo é o melhor para ser tratado, porque está tratando né, a quimio vai lá atingir essa célula que está doente, mas ela não atinge só a célula doente, ela atinge toda a célula do corpo, e é onde as pessoas se debilitam um pouco. Mas com a informação correta, passando no nutricionista, passando com um psicólogo, isso faz com que ela tenha um direcionamento bem melhor para esse tratamento. Esse sintoma dela, eu, leigo, associei diretamente a essa questão da vaidade. Mas depois eu percebi que é um sintoma de depressão, que não sei se ela já tinha a depressão antes, se agravou, ou se esse foi o gatilho para né, despertar esse quadro de depressão. Sim. É muito associado o diagnóstico de câncer com sintomas e a pessoa entrar no processo de depressão? Tá bem associado, sim. Acontece muito? Sim, bastante. No caso do câncer de mama, porque a mama ela tem todo um simbolismo, né? Não é um simbolismo de amamentação, de vaidade, de feminismo, né? De empoderamento. Então, quando essa mama ela é atingida pelo câncer, e pensar que você vai ter que depois fazer uma mutilação, isso atinge e realmente leva a uma depressão. Eu falo muito, né, durante os tratamentos que eu faço, principalmente quando eu faço na ONG, que a nossa vida é como se fosse uma excursão, né? E alguma hora alguém vai chegar e vai falar assim, acabou a excursão. E aí não adianta a gente falar, poxa, mas eu não aproveitei, eu não fiz. Então a gente não está ileso de não morrer. Né? Só que o câncer, ele traz para nós um pouco
o olhar para isso, né? Então, é isso que deixa a gente depressivo, porque você, tá, se amanhã eu for morrer, só que eu não sei. Agora, o câncer, ele pode te trazer Ele te dá que uma perspectiva, uma isso, data, né? Um prazo, né? será que isso vai me derrubar? Será que isso realmente vai me debilitar? E aí a pessoa entra em depressão, Uhum. né? Você trabalha com pessoas mais velhas, elas recebem por elas provavelmente já terem essa consciência mais firme da finitude da vida, Sim. elas recebem geralmente esse diagnóstico de uma forma melhor ou não? Eu acho que para cada ser humano ele vai receber de uma forma. Uhum. Falando disso da excursão, tem alguns que estão lá com seus 80 anos e falam, mas eu não vivi ainda. Agora que eu estou vivendo, né? Uhum. Agora, aí ele recebe esse diagnóstico e ele fica assustado. Agora tem outros que realmente falam, mas já fiz tudo que eu tinha que fazer, criei minha família, tenho bisneto, então tá tudo ok se não der certo o tratamento, né? Mas alguns, quando isso indiferente da sua idade, se ele olha e fala, peraí, mas eu estou vivendo realmente, a minha vida está sendo realmente vivida, né? Porque viver pode estar no hospital, sobre aparelhos, e você perguntar para o médico, está vivo? Tá, ela está funcionando, o coração está batendo. Sobreviver, né? Mas está vivendo, né? É diferente. Você sentir cada momento seu. E então é isso que acho que mais impacta o ser humano, né? E é isso que eu tento trabalhar dentro do consultório, né, com meus pacientes, isso que eu trabalho dentro da ONG, como supervisor clínico da ONG. Lá eu consigo conversar com esses pacientes, direcionar um plano terapêutico para ele dentro dessa ONG, onde ele vai passar com um acupunturista, vai passar com pilates, fisioterapeuta, passa com música, vai fazer aula de violão. Muitas vezes, eu sempre tive vontade de tocar violão. Por que não fazer? Ainda mais se for um lugar gratuito, né? A gente vai entrar para falar da ONG em mais detalhes, mas antes de a gente falar da ONG especificamente, em que momento é indicado iniciar esse processo de acompanhamento terapêutico? É a partir do momento do diagnóstico? Já é a partir do momento daquela primeira conversa com o oncologista que ele vai começar a passar as diretrizes? É após a primeira químio? Em que momento? Assim que ele tem o diagnóstico, já existe uma política dentro do hospital que ele tem que passar como psicólogo. Porque esse psicólogo, que é um psicólogo social dentro do hospital, ele vai direcionar para explicar um pouco sobre o tratamento, para explicar de como ele vai sentir algumas mudanças no organismo e também nas emoções, né? E aí, daí Isso a gente está falando tanto do atendimento público quanto do privado? Isto. Ok. Todos eles existem esse norte já. Passar com o assistente social e passar com o psicólogo. E dali ele já sai com esse direcionamento. Algumas vezes o psicólogo dentro do hospital ele trabalha só para saber do câncer. Só que o câncer é a doença, mas e o social que afeta, que é afetado? E a família? Eu não entendi essa parte. O psicólogo ele trabalha só... Ele vai perguntar sobre como você está sentindo hoje com o diagnóstico. Sim. Como que você está? Eu estou um pouco triste. Mas eles muitas vezes não associam com o que ele está levando com a família, do que a preocupação que ele está com o trabalho que ele não vai voltar. Que foram os sentimentos que a namorada do meu amigo sentiu. Isso. Entendi. E é isso que muitas vezes acho que acaba precisando ampliar um pouco quando a gente fala de tratamento psicológico, porque muitas vezes se associa só à doença. Me fala sobre a doença, está melhor, está sentindo, ficou melhor de ontem para hoje, conseguiu comer, mas e a preocupação que ele está com, sei lá, meu filho, se eu morrer, será que meu filho vai ficar bem? E o meu trabalho, que eu não estou conseguindo voltar para o trabalho, e se eu voltar, eu vou continuar nesse trabalho, eu vou ser demitido? Essas angústias que faz parte inerente do ser humano, elas parece que muitas vezes não são enxergadas dentro de uma terapia hospitalar. Essa abordagem que você falou é muito com o paciente. Mas no exemplo que eu tive de conhecimento, a família é muito importante para dar suporte para todo o tratamento. Correto. E em que momento você sugere que haja o acompanhamento também das famílias? E aí, grupos de apoio ou uma consulta mais direcionada para aquela família? Então, pode ser direcionado e pode ser no grupo de apoio, de acordo com a estrutura do local, né? Se for no hospital, é possível fazer um grupo, né? E aí, dentro desse grupo, tirar um pouco dessas dúvidas, sanar um pouco das angústias da família sobre a doença, desmistificar algumas, né, pensamentos que essa família cria sobre o câncer, mas também pode ser num particular, mas é importante quando a família quer, porque tem famílias que também se afastam, tem famílias que não participam, como eu falei, né, durante a entrevista, que tem maridos que abandonam
o paciente durante o tratamento, Sim. né? O ideal do mundo é a família estar participando, entendendo que aquele processo daquela semana de químio vai dar uma rebaixada nesse paciente, ele vai ficar mais frágil e que esse apoio, estar sempre presente ali, ajuda, né? Quando se tem uma família. E é importante que haja o contato com outras famílias e com outros pacientes que estejam passando, mesmo que não seja a mesma doença, mesmo tipo de câncer, é importante também essa interação? Eu vejo Faz diferença? Faz muita diferença. Não tem ideia o quanto que é importante elas mesmas falam, né, de alguém que sabe o que eu estou sentindo, sabe o que é o poder de uma químio dentro de nós, né? Porque a gente pode ter uma ideia, mas elas que sentem, falam, nossa, então quando você alguém falando, mas eu sei que você está falando que você perdeu o paladar, eu também perdi o paladar durante a químio, mas eu usei isso, eu usei aquilo, olha aí, e vai dando essas estruturas que ajudam bastante a pessoa a passar e falar, tá, tem caminhos, né? É possível. Eu tenho um outro grande amigo, e aí eu preciso corrigir uma fala minha, que eu falei que eu nunca tive ninguém da família que passou por isso. De fato, de sangue não, mas eu tenho um grande amigo que é como se fosse um pai para mim, que está passando por esse processo de câncer. Felizmente ele já está, né, na fase final de recuperação, mas ele teve um comportamento que eu pessoalmente achei curioso, e aí eu queria a sua opinião. Ele não se abalou, assim, o que é um comportamento que eu me surpreendi, né? Não sei se é comum isso, mas a família dele se abalou bastante. E aí você aconselha, primeiro, é comum que isso aconteça, e segundo, nesse caso, é o acompanhamento psicológico para a família e o paciente talvez não precise, tem isso também? Eu vejo que pode acontecer. Ou ele é um unicórnio nesse universo, assim? Eu acredito que acho que toda pessoa ela vai se abalar. Agora, como ela vai reagir, a reação, né? Pode ser que seja de uma forma mais diferente. Porque tem pessoas que negam, ou tem pessoas que falam, não, tá tudo bem, mas não tá bem, mas ela precisa estar bem, porque ela se poupando de estar bem não afeta a família. Só que algumas vezes a família, por ver ela bem, fica inconformada de como assim? Eu posso te perder e você tá falando que tá tudo bem? Né? Então, existe isso, e nesses momentos a gente cuida da família também, traz a família para entender que deixa ele nesse processo, em algum momento isso vai... É o mecanismo daquela pessoa. Isso, é um mecanismo de defesa, e em algum momento esse mecanismo ele vai suavizar e a pessoa vai poder permitir falar, sim, eu tô com medo, mas entendo que eu vou fazer o processo e ver o que dá. Porque é uma lógica, né? A gente precisa entender isso, que, eu vou fazer um tratamento. Se der tudo certo, ótimo, vou conseguir passar pela remissão do câncer. Agora, se não, eu tentei. E é isso. Só que tem pessoas que realmente se abalam bastante, outras conseguem suavizar isso com, vou fazer o que é possível. Né? Entendi. Fala do SECAM, o que é, que público que vocês atendem, como que a pessoa entra em contato, é aberto para todo mundo, é só Mogi, é São Paulo? Explica tudo direitinho. O SECAM ele é um centro de convivência e apoio ao paciente com câncer. Este ano nós fizemos 23 anos de existência aqui em Mogi. Apesar de ser em Mogi, nós atendemos o Tietê inteiro, né? Então todas as cidades em volta também podem receber esse atendimento do SECAM. Nasceu de uma médica que dava o diagnóstico, uma hematologista que dava o diagnóstico para o paciente, só que ela achava que isso era pouco, porque todos nós, quando recebemos um diagnóstico desse, e agora, o que eu faço com isso, né? Com essa bomba dessa informação? E ela falou, eu preciso fazer algo, e o que ela fazia? Ela ia até a casa desses pacientes, visitá-los, e perguntava, e aí, como que você está? E aí esses pacientes falavam assim, não estou bem, estou com depressão, estou com medo de morrer. E ela ia tentando suavizar, dando informações mais precisas sobre o que seria o tratamento. E ao mesmo tempo, ela levava um crochê para fazer com as mulheres. E ela percebeu que quando as mulheres estavam fazendo o crochê, elas se desligavam um pouco da doença e ficavam mais no eu. E assim, isso é uma médica hematologista, mas com um olhar psicanalítico e psicológico, né, muito legal. Que ótimo. Que aí ela falou, poxa, isso funciona para ajuda no tratamento. E aí ela montou na garagem da casa dela o primeiro SECAM, onde ela trazia pessoas para fazer crochê, outras para pintar quadro, e ela percebeu que quando as pessoas estavam pintando quadro, estavam dando risada, estavam ficando felizes. Ela falou, poxa, isso funciona. E dali o SECAM se torna
Hoje nós temos 3 eixos de atendimento, um de especialidade onde tem psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, advogados, e aí tem um eixo de práticas integrativas que entra acupuntura, aromaterapia, reflexologia, reiki, hipnose, constelação familiar e um eixo de desenvolvimento, que aí nós temos dentro dele o artesanato, que foi onde deu o início do SECAM, aula de violão, a dança de salão, dança do ventre, aulas de idiomas, tudo isso para o paciente com o objetivo de tirar ele do isolamento e ter um local para ele ter esses atendimentos, mas também de ser um centro de convivência, onde eles possam trocar entre eles informação. E lá é uma casa, né? Um dia eu espero que você possa ir lá para conhecer. Ela é uma casa, e dentro dessa casa, ela tem uma cara de casa de vó, sabe? Você chega e fala, que gostoso. Aí tem uma mesa com café, eles sentam nessa mesa. Muitas vezes, quando eles recebem um diagnóstico assim, deu uma metástase, elas vão para o SECAM, ligam para as amigas para se encontrarem lá no SECAM e elas ficam conversando sobre aquilo, elas se acolhem naquele local. Que legal, é muito que bonito. ótimo. É um trabalho lindo. Né? Então, Wagner, e quantas pessoas vocês atendem hoje? Tem uma estimativa? 148 pessoas atendidas no SECAM, né? Falando de todas essas regiões. Mogi é o que tem mais, é uma média de uns 80 por aí que são de Mogi. Mas além desses atendimentos na casa, o SECAM está se expandindo, né? Então, hoje o SECAM não é mais só um atendimento para o paciente com câncer, nós também estamos trabalhando com uma parceria com o município para a saúde mental, então estamos atendendo 500 atendimentos online em psicologia, em teleconsulta, e mais 100 atendimentos em acupuntura para quem vem da saúde mental. Entendi. E aí, antes de a gente começar a gravar, acho que você falou que você era voluntário. Eu sou o supervisor da casa. Supervisor da casa, mas assim, essas pessoas que trabalham lá, elas são voluntárias? Isso. O SECAM, ele tem só 7 funcionários. O restante, nós temos hoje uma média de 87 voluntários na casa. Então, esses voluntários dedicam 4 horas da vida deles para ir lá fazer esse atendimento, para ver esses pacientes melhorarem. Né? Então, 4 horas que eles se dedicam, aí tem fisioterapeutas, tem todas essas gamas de profissionais que levam para o SECAM esses atendimentos para ajudar a ver um mundo melhor, né? Ver realmente um tratamento digno para o câncer, porque ainda, né, a gente vê na questão de INSS, bastante negação, durante o processo de tratamento sendo negado benefícios, isso é muito triste. Então você tem um local onde você consegue, num lugar só, passar em N's, né, profissionais, sem precisar ficar migrando, pegando... Imagina se você, depois de uma quimio, ter que pegar um trem para ir lá num outro local, para passar numa acupuntura, depois num outro para ir no advogado. O SECAM tem tudo no mesmo local. Então, esse respeito, essa humanização, ela é importante. Né? Duas dúvidas para o mesmo ponto. Hoje vocês atendem 140 pessoas, mas as pessoas passam por lá, as pessoas têm a remissão, as pessoas deixam de ir. Elas voltam para conversar com os pacientes que estão lá agora? Vocês já tiveram exemplos disso? E o quanto que isso ajuda no tratamento? E o oposto. Fatalmente, vocês já perderam pessoas que passaram por lá. Como que é feito o acompanhamento quando isso acontece com as famílias? Tem algum tipo de respaldo para essas famílias para lidarem com esse processo de luto? Sim. Em questão a pacientes que já foram, e agora eu tenho pacientes que foram pacientes e hoje são palestrantes dentro do SECAM. Olha só, que ótimo, que legal. Tenho voluntários que foram pacientes e hoje estão atendendo lá com reiki, com a reflexologia. Então, é muito legal e eles podem trazer essas experiências para dentro para dar mais esperança para quem está no processo. Né? Mas também temos as perdas, a gente fala muito desse atendimento, né, que a gente tem que estar fazendo com eles de uma forma mais humanizada, mas também com apoio a essa família. Então, quando há o luto da família, a gente percorre 6 meses de monitoramento com a família. Então, a gente abre para que eles possam continuar passando com o psicólogo lá ainda dentro do SECAM, e a gente liga, a gente vê se eles estão precisando de alguma estrutura para poder ajudá-los. E como que é essa demanda das famílias? Elas aceitam essa ajuda depois? Porque eu imagino que são casos que às vezes são muito dolorosos. É diferente quando é seu avô ou quando é
um pai de filhos já crescidos ou quando é uma mãe de uma criança Sim, que, sim. né, tem que passar por Uhum, por esse trauma. uhum. E como que é a receptividade das famílias para o atendimento de vocês? Elas buscam, elas aceitam? Como que é esse Sim, processo? eles buscam bastante, né? É, possivelmente uma perda de uma mãe ou de um filho, né? E aí eles vão buscar através do atendimento, o tratamento psicológico é o que eles mais buscam Aham. dentro da casa. E aí a gente dá esse apoio, quando eles não podem vir até o local, nós vamos lá numa visita técnica a eles, e lá fazemos essa conversa, mas tentamos trazer eles para dentro para poder fazer esse tratamento terapêutico durante essa vivência do luto, né? Uhum. Que a gente dá esses 6 meses aí para que a pessoa possa sair desse luto ou ressignificar esse luto de uma forma que seja menos dolorosa para ela, né? Como que as pessoas entram em contato com o Secam? Tem um telefone aqui Isto, que é o 4794-7003. 4794-7003, que é legal, que é o WhatsApp também, isso, né? né? WhatsApp. Mas como as pessoas podem... É, Onde fica? Tem aham. site, essas coisas? O Secam, ele fica ali na Brás de Pina, bem no comecinho da Brás de Pina, atrás do Hospital Ipiranga. Quando Uhum, começa a paralelepípedo ali, já é o uhum, Secam, uma casa de esquina, né? E pode ligar para esse telefone e ali agendar com a gente uma triagem, né? Tem que ter o CID, né, com o diagnóstico do câncer, e aí os documentos que a gente pede, que é RG, CPF, pede uma carteirinha de Covid, caso ele tenha tomado as vacinas, o comprovante de endereço, e aí a gente faz esse cadastro. E nesse cadastro que nós fazemos, já direcionamos para os tratamentos de acordo com a conversa com esse paciente, entendendo se ele está ansioso, se ele está sob um luto antecipado, a gente consegue fazer uma proposta terapêutica para ele. Mas uhum. ele já sai, é engraçado que quando eu faço com eles ali a triagem, converso com eles, ali eles já têm uma mudança. Poxa, agora eu estou sendo ouvido, eu estou sendo escutado, sabem o que eu estou sentindo, e aí a gente consegue fazer com que eles fiquem melhores ali nesse atendimento, eles começam a participar na próxima semana em alguma atividade dentro da casa, e ele Uhum. vai. Eu falo que eles falam, uma hora que eles falam assim, Wagner, eu vou ter que morar aqui dentro, porque na semana inteira eu estou aqui passando em alguma coisa, Aham. né? Isso é muito legal. Eu imagino que a aceitação deva ser a parte mais difícil que para essas pessoas e talvez Uhum. seja a principal demanda que Sim. você receba lá. Mas fora a aceitação, quais são as demandas que chegam para você dos pacientes e dos familiares? Então, acho que uma das coisas que é muito ainda que eu falei que é uma questão já é mais estrutural é a questão de finanças, né? Então as pessoas perdem emprego, as pessoas estão afastadas e elas não têm recurso, muitas vezes não tem. O Secam, ele não, a gente oferta atendimentos, Uhum, mas tem pessoas que perderam parentes pelo câncer e que doam para nós cesta básica, tudo mais. Muitas vezes aham. a pessoa vai lá e uma das coisas que ela mais está carente é de uma cesta básica para poder manter a casa. Caramba. Porque muitas vezes ele teve o diagnóstico que é o pai da família, teve que se afastar, ainda não entrou no INSS, não deu para ele ainda os seus direitos, Aham. né? E aí ele fica nesse limbo. É demorado esse processo? Tem Não muita deveria, não negativa? deveria ser no máximo uns 60 dias, Aham. que já é 2 meses se você Sim, já são esperar, dois são meses. 2 meses sem receber É. nada, né? Mas acontece bastante, tem algumas horas que o INSS entende que esse paciente está no processo de remissão, mas aí ele não está, e aí fica numa briga Mas entre o médico mas particular. baseado em quê? É porque, assim, o médico que atende fala, Ah, olha, ele ainda está no processo. O INSS acho que já deu o prazo aham. para esse atendimento. E aí quer fazer ele voltar. Pessoal, agora você já fez a cirurgia de mama. Uhum. A gente fala de 5 anos de acompanhamento, porque o câncer pode voltar Sim. nesses 5 anos. E só que o INSS, você já fez a cirurgia, já tirou a sua mama, você já pode voltar para o trabalho. E aí Caramba. a empresa não quer aceitar. E aí quando vai voltar, já não tem mais o seu local. E Uhum. aí a questão financeira é onde bate muito, a questão social. E Entendi. aí o que nós tentamos fazer, né, através das ciências sociais, é ir tentar fazer um LOAS, algo que dê para ele essa garantia de direito até que a empresa, ele volte para uma empresa. Aham. Né? E muitas vezes, por ter o diagnóstico de um câncer e ele for depois tentar um emprego, as pessoas não querem Tem contratar. muito preconceito? Tem bastante. Tem Caramba. bastante. Né? Ainda falta conhecimento bastante sobre É. o que o paciente oncológico precisa, né? E como ele deve ser tratado, porque ainda tem bastante desrespeito, né? Aí é aquilo, voltando ao início da nossa conversa, na minha primeira fala, que eu
disse que essa palavra, as pessoas têm muito medo, ela carrega um peso muito grande. Acho que é por tudo isso, né? Sim. Por tudo isso. Porque é todo um... Porque não é só a doença, Não né? é só a doença. Não é só Infelizmente, junto com a doença vem tudo isso que nós estamos falando, né? Falta amparo, falta políticas, né, melhores para esse tipo de doença que é o câncer, né? Nós falamos sobre prevenção, mas ainda não tem ainda algo certo, assim. O que nós não podemos fazer para que não dê, né, um câncer? Porque nós sabemos que temos históricos, né, familiar. História familiar é uma coisa que conta muito a genética, né? Mas também tem fatores externos, né? Tem N fatores, né? Câncer, são mais de 100 tipos de câncer que existem, né? Então, ainda nós somos afetados por essa doença, né? Por essa anomalia que acontece nas células, mas só que sem direcionamento, sem políticas públicas, ainda para você conseguir ter direito a algum recurso, algumas medicações ainda tem que ser paga pelo próprio paciente, porque não tem na rede pública, e ele tem que pagar por isso. Então, e aí fica essa dificuldade que nós falamos. Mas é importante também falar que o percentual de cura é muito grande, né? Bastante. O percentual de remissão é muito grande. Então, assim, a esperança... Assim, né? Eu acredito que é isso. Se logo quando descobrir, já procurar e já buscar os atendimentos, lutar muitas vezes para garantir esse atendimento, né? O prazo dado, né, legalmente é de 60 dias. Né? Nesses 60 dias a pessoa já tem que estar no processo para o tratamento. Já pensando se vai fazer químio, se vai fazer rádio, se vai fazer cirurgia, nesses 60 dias. Então, sabendo disso, já tem que ir atrás e pedir para garantir esses direitos. Mas todos os tratamentos que eles foram precoces ali, já no começo, a sobrevida disso é fenomenal. Só que o problema é que ainda nós temos tardios, algumas vezes, alguns médicos que... Ontem mesmo saiu no Repórter da Noite, eu estava ouvindo, falando sobre que estava uma discussão entre a mamografia, se era... Porque até então o estudo falava que de 50 anos para cima. Aí ontem isso já estava sendo feito, que era com até os 40 anos já podia estar fazendo, mas tinha uma briga entre as questões de medicina, porque as mamografias nossas, elas ainda, algumas são antiquárias, e elas ainda machucam bastante, e ao machucar ela pode criar a lesão de um tumor. Entendi. Então, tem que ter mamografias mais modernas, que apertem com uma compressão tranquila, mas que não machuquem, não lesionem a mama. Então, os médicos estavam preocupados, os cientistas, sobre isso, né? De antecipar e acabar lesando. Só que ontem saiu de novo que a OMS disse que é possível sim fazer com 40 anos, porque no SECAM, que é o local que eu atendo, a gente pega pessoas com 30 anos com câncer de mama, né? Com bem antes disso, porque pode ser genético. Então, assim, se existem médicos mais integrativos, né? Porque eu trabalho com a psicologia integrativa, além de atender dando a escuta, eu peço exame de sangue, eu tento ver algumas coisas para poder ver se todo o corpo está se conversando. O médico integrativo, ele precisa, rápido, sabendo que é uma mulher, pedir e perguntar do histórico dela, se ela tem. Isso é muito importante para dar caminhos para um atendimento, né? Então, quanto mais cedo se faz, o prognóstico de remissão e dela sair do câncer é muito rápido. Né? Wagner, além do SECAM, você também atende fora desses... Você tem uma clínica que atende as pessoas? Como as pessoas te encontram? Eu tenho um consultório na mesma rua na Brás de Pina, né? Na 239 ali na Brás de Pina. E lá eu atendo com a psicanálise, né? E nesses atendimentos é tudo, né? Eu atendo desde idosos, crianças, né? Lógico que eu limitei crianças assim, porque eu limitei assim, eu atendo de 10 para cima, porque eu tô ficando velho, eu não consigo mais abaixar para pegar brinquedo no chão. Entendi. E as crianças jogam brinquedo tudo no chão, você tem que ficar pegando. Mas atendo de 10 para frente, eu amo essa área da psicologia, porque é o autoconhecimento. Já atendi mais de 1000 pessoas durante a minha trajetória de 15 anos dentro da psicologia. Caramba. E eu falo que dessas 1000, umas 900 estão ótimas, assim, né? Aprendendo, já se analisar, eu ensino eles a se fazer a autoavaliação deles, se analisar em momentos críticos.
E teve 100 que fugiram da terapia, porque autoconhecimento requer também um trabalho de mexer com os nossos monstros, né? Com tudo aquilo que a gente não quer conhecer, mas que faz a gente reagir. Você passou o seu endereço, mas esse conteúdo ele vai para a internet, então vai ficar disponível para o mundo inteiro. Você tem redes sociais, outras formas das pessoas te encontrarem? Tenho sim. O Secan tá no secan@secana.org.br e o meu wagnerfujarra@psicólogo. Wagner, obrigado. Foi um E prazer. parabéns pelo Eu que trabalho, agradeço. de verdade, adorei. Espero um dia a gente ter a oportunidade de ir lá, vamos de repente gravar uma matéria lá para Show gente de bola. divulgar. Eu convido todos que possam conhecer o Secan. O Secan, além dos pacientes, tem os voluntários. Bastante gente vão lá para voluntariar dentro daquilo que pode. Eu tenho 1 hora, 2 horas para poder estar lá ofertando alguma coisa. Faço isso. A gente também recebe bastante doações, né? Então, pessoas que vão doar para o nosso brechó, que faz a casa também andar. Então, lá tem brechó para roupa, brinquedos. E a gente coloca isso. Tem crianças que são atendidas lá que recebem esses brinquedos. Então, convido a todos que possam estar conhecendo. Quem quiser ser voluntário também pode entrar em contato pelo telefone. Mesmo telefone. 4794-7003. 4794-7003. É isso aí. Obrigadão, Wagner. Eu que agradeço. Até a próxima. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria e a paciência de sempre. Espero que vocês tenham gostado. A melhor entrevista é sempre aquela que a gente não faz. Então eu tentei tirar o maior número de dúvidas possível. Mas eu sei que tem um monte de coisas que eu não perguntei porque eu não tenho experiência com isso, são dores que são muito particulares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o Wagner ou mandem aqui pra gente, a gente manda pro Wagner, eu tenho certeza que ele vai responder e ajudar vocês da melhor forma possível, e entrem em contato com o Secan também. Muito obrigado de coração pela paciência e pela parceria de sempre, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.